Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 5. Então, depois de Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 2, vamos ler a partir do verso de número 5 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Nesta oração quero incluir a vida do Tarcísio, do Dimas, que estão um pouco enfermos, não puderam estar conosco hoje. Quero incluir a família da Michele, porque o tio da Michele veio a falecer essa semana, o Cido, e nós oramos pela família para que Deus console. Tive a oportunidade de ir lá e trazer uma palavra do Evangelho ao coração de todos que ali estavam naquele velório. Vamos orar para que o Espírito Santo esteja consolando e trabalhando no coração de toda a família. Senhor Deus amado, estamos aqui esta noite reunidos em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, pela tua presença maravilhosa. Graças te damos pela tua palavra, Senhor, que lemos esta noite. Que a tua palavra venha falar ao nosso coração. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Dimas, do Tarcísio, ó Pai, da Iracema, que o Senhor os guarde, os livre de qualquer enfermidade, ó Pai, esteja sobre eles a tua mão, Senhor, os abençoando e curando. Abençoe também a vida, ó Deus, da família da Michele, Senhor, que perdeu o tio, ó Deus, que o Senhor possa confortar, consolar aquelas pessoas e que a palavra do Evangelho pregado ali naquele velório possa encontrar lugar naqueles corações e frutificar para a glória do Senhor. Nós agora vamos falar da tua palavra e peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer, Senhor, a reflexão da tua palavra para o nosso coração, a consciência, a sabedoria da tua palavra e que ela seja aplicada na nossa vida para a glória, honra e louvor do teu nome somente. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, quero falar hoje sobre o Cristo humilhado. Uma das questões mais importantes na vida de fé é nós conseguirmos olhar, contemplar, nos extasiar, admirar, louvar a grandeza de Cristo, a sua pessoa, na sua expressão mais completa. É importante olharmos para Cristo. Gostei da colocação do irmão que me antecedeu sobre o maná. Cristo é o nosso maná. Preguei numa dessas mensagens sobre
a necessidade de nos apaixonarmos por Cristo. Está gravado na internet, todos vocês podem ter acesso. Todos nós precisamos nos apaixonar por Cristo. Na última mensagem, domingo passado, falei sobre o Cristo ressuscitado e a relação que temos com a sua ressurreição. E agora eu quero falar sobre o Cristo humilhado. Domingo que vem, se Deus permitir, vou falar sobre o Cristo glorificado. Mas eu quero me deter neste importante relato de Filipenses capítulo 2. Aqui ele vai trazer um relato sobre a descida de Cristo. Quando Cristo veio da sua glória e desceu até nós e se transformou em um homem. Mas vejam vocês que o autor do texto começa com a divindade de Cristo. Ele diz no verso 6, sendo Deus. Sendo Deus. Ou seja, Jesus é Deus. Ele não é um Deus menor, senão nós teríamos politeísmo e não monoteísmo. O politeísmo é o que propõe o mundo religioso em sua tentativa de estabelecer sempre a idolatria, em que há acréscimos a Deus. Jesus não é um Deus, Jesus é Deus. Ele também não é um homem que se tornou Deus, senão nós teríamos o evolucionismo elevado ao seu patamar último, que é o que propõe o mundo secular em sua tentativa de estabelecer o ateísmo. É o homem que vai evoluindo até chegar à divindade. Jesus não é um homem que evoluiu ao estágio de Deus. Jesus é Deus. É o que revela a palavra inspirada do Senhor para nós. Sendo Deus, não é sendo um Deus, não é sendo um homem que se tornou Deus, mas é sendo Deus. Aqui nós temos uma característica existencial. É o que ele é, está falando do seu ser, da sua pessoa. Ele não se torna, ele não adquire, ele não acrescenta, ele é Deus. É uma condição existencial do ser de Cristo. Partindo então do princípio do ser, vem agora o agir. A primeira análise do texto aqui é uma análise existencial. Cristo é quem ele é. A segunda análise que nós temos aqui é uma análise moral e ética. O que ele faz a partir do que ele é. Ele é e então, por isso, ele faz. Espero não ser muito filosófico nisso. Mas é muito importante para nós, porque o fazer precisa ser antecedido pelo ser. Ou seja, não podemos fazer sem primeiro ser. Cristo fez a partir daquilo que ele era, sendo Deus. Começa com o ser.
e depois vem para o fazer. Amados, às vezes eu creio que nós tentamos pegar o caminho inverso. Primeiro nós perguntamos o que precisamos fazer, para depois talvez conquistarmos o ser. Mas o relato aqui nos mostra que é o contrário. Antes de fazer, precisamos ser. Jesus é e então faz. O cristão não pode começar pelo fazer, ele precisa começar pelo ser. Quem você é determina o que você faz. Mas o que você faz nem sempre te leva a ser. Por isso, precisamos começar pelo caminho correto. Então, Jesus, sendo Deus, o que ele faz? Agora vem questões morais e éticas. Algo que precisa ser dito com muita clareza é que o Evangelho não lida apenas com questões existenciais, mas o Evangelho também lida com questões morais e éticas. O Evangelho também não lida apenas com questões morais e éticas, mas também lida com questões existenciais. Ou seja, quem você é muito importante. Mas não é só quem você é que é importante. É também importante o que você faz a partir daquilo que você é. Jesus sendo Deus, o texto continua, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, que lemos, versos 6 e verso 7. Então fica a pergunta, o que Jesus fez a partir do que ele é? O que ele fez? Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele não considerou. Ele não se apegou. Ele não se agarrou. Porque o que ele era não o manteve simplesmente na existência do ser. Ele partiu para a ação do fazer. O que ele era o levou a tomar uma atitude fundamental. E qual foi a atitude de Jesus? Esvaziar-se a si mesmo. Vejam vocês que a ação de Cristo começa de cima para baixo. Há uma descida voluntária. Ele não é jogado de cima para baixo. Ele desce voluntariamente. O diabo foi jogado de cima para baixo porque queria subir e ser o que não era. Mas Jesus desceu de cima para baixo, porque sendo, desejou se esvaziar daquilo que era. Ele é, mas se esvazia a si mesmo. Vejam que ele não esvazia o outro. Ele esvazia a si mesmo. Ele se auto-esvazia. A vida do cristão precisa ser para baixo. E não é você esvaziar o outro, é você se esvaziar. Às vezes, no processo da humanidade, a gente tem o desejo de esvaziar o outro, de humilhar o outro, de colocar o outro para baixo, de achar algum defeito, alguma coisa para expor o outro.
Cristo não é assim. Ele não esvazia o outro, ele se esvazia a si mesmo. A vida do cristão é uma descida. Isso é importante porque hoje nós vivemos um evangelho que ensina as pessoas, em geral, a caminhar o caminho inverso. A máxima, hoje em dia, no mundo evangélico, é: você tem que crescer. Você tem que estar no topo. Você tem que se autoprojetar. Você tem que se revelar grande. Você tem que brilhar no palco. Veja se não foi essa a oferta do diabo a Jesus. Te jogue daqui abaixo desse monte, para que todos vejam que os anjos vão te pegar no colo. E você vai se mostrar como grande. Este é o caminho inverso do que Jesus fez. O caminho de Cristo é o caminho da descida, do autoesvaziamento, não da autoprojeção. Esse é o primeiro passo da humilhação. É quando ele desce, quando ele larga o que era, quando ele se esvazia do que é, para descer. É o primeiro processo, é o primeiro passo da humilhação. Aliás, o começo do ministério de Jesus se dá no batismo do Rio Jordão. E vocês sabem o que significa a palavra Jordão? Jordão significa aquele que desce. Ou também pode significar lugar onde se desce. E por que o Jordão chamava Jordão, aquele que desce? Porque o Rio Jordão descia e desaguava no Mar Morto. E é naquele que desce que o que desce, desce. E desce as águas do Jordão que descem. É o processo do autoesvaziamento. O começo do ministério de Jesus significa a descida. A partir do batismo, no que desce, ele que desceu, começa o seu ministério. Qual é o caminho da vida cristã? Mateus 28, 19 e 20 vai nos dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Batizando. Batismo, Jesus, descida. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Já no começo da vida cristã, nós precisamos passar pelo batismo, descida. Tem que descer. O Jordão é a representação máxima do que é o batismo, aquele que desce. Pedro vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38 e 39, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para tantos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Primeiro, arrependam-se, condição do ser. Mudem a mente. Depois, questões éticas e morais comecem a descer. Vamos para o batismo. Quando a gente aprende o caminho da descida, nós estamos caminhando nos passos de Jesus. Vejam vocês, esta palavra é muito importante e oportuna. Jesus sendo Deus existencial, condição existencial. O que alguém é. Daí vai para o fazer a partir do ser. Não considerou, não se apegou, mas se esvaziou. Condição moral e ética. Fez. Então, as questões morais e éticas
elas vêm depois do ser. Sendo Deus, fez. Sendo Deus, agiu, se esvaziou, se humilhou. E essas questões morais e éticas vão levá-lo agora a transformar-se. Ele faz, e a partir do que faz se transforma. Porque o verso 7 diz que quando ele se esvaziou e veio e desceu, ele vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Verso 7. Vindo a ser, novamente, tornando-se semelhante aos homens. Quando a gente e parte-se a partir daí para a ação moral e ética, humilhou-se, aí então se atinge um novo estágio do ser. Veio a ser servo. Tornou-se servo. Deus tornou-se agora algo diferente, servo. E sendo servo, mais um estágio do ser, tornou-se semelhante aos homens. Interessante. Este é o novo estágio de Jesus e ele nos diz muita coisa. Ele não só praticou, preste atenção, não diz aqui que ele praticou o serviço, simplesmente. Ele não só praticou, ele se tornou, veio a ser servo. A palavra servo é escravo. Se tornou servo. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar isso, mas me parece claro aqui no texto que após sermos transformados em filhos de Deus, nós temos que tomar a ação de nos humilharmos, de pegarmos o caminho que desce. Primeiro, arrependei-vos, e aí pegue o caminho que desce. E pegando o caminho que desce, nós nos tornamos, num segundo estágio, em servos. Nós não servimos, nós nos tornamos servos. É diferente. Alguém pode servir sem nunca se tornar um servo. Eu sirvo porque alguém me ensinou a servir. Eu sirvo porque está precisando, tem necessidade de alguém que sirva. Isso é uma coisa. Eu posso, dentro de mim, estar envolto em vaidades e orgulhos, mas servir para aparentar talvez uma humildade, para suprir uma necessidade do momento. O Evangelho não é a prática só do serviço. O Evangelho é tornar-se um servo. É diferente. Nem todo aquele que serve é servo. Mas com certeza o servo serve. Tornou-se servo. Tornar-se servo é fundamental. Primeiro você é transformado. Depois você pega o caminho da humildade que desce. E aí então se transforma num servo. O servo é aquele que está ali, não para fazer a sua própria vontade, mas para realizar a vontade de outro. O servo não faz a sua vontade. Ele faz a vontade do seu Senhor. Por isso, talvez o Pai Nosso nos ensine, seja feito a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Por isso, talvez Cristo orou, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque ele tinha se tornado um servo. Lucas 22, 42.
O servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. Precisamos nos tornar servos para autenticamente fazer a vontade do nosso Senhor. Alguém pode fazer a vontade de Deus em certo sentido, mas nunca se tornar um servo. Alguém pode aprender qual é a vontade de Deus. Ajuda o pobre, estenda a mão para o caído, aprender, venha aos cultos, aprender a vontade de Deus, mas não se torna servo. O servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor, porque se tornou servo. Isso significa que quando a gente começa a descer, a nossa identidade se transforma. Porque foi o que me parece que aconteceu com Jesus. Sendo Deus, começou a se esvaziar e a descer. E quando começa a descer, a sua identidade se transforma, se tornou servo. Quando a gente começa a descer, primeiro precisa ser, para depois descer. E quando começamos a descer, a nossa identidade se transforma. Somos transformados em servos. Mas não é só isso. Também lemos no verso 7 que Cristo, vindo a ser servo, transformou-se ou tornou-se semelhante aos homens. Ele se torna semelhante aos homens. Interessante porque em Gênesis capítulo 1, verso 26, nós lemos Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 é Deus fazendo o homem à sua imagem e semelhança. Mas aqui em Filipenses nós temos Cristo tornando-se a imagem e semelhança dos homens. Primeiro, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, mas aí o homem cai e desfigura a semelhança de Deus. Aí vem o segundo plano, quando Deus se torna semelhante aos homens. Isso é importante porque quando nós estamos no processo de descida, nós nos tornamos servo, mas não só servos, também nos tornamos semelhante aos homens. Isso fala de igualdade, semelhante aos homens. Fala de semelhança, fala de nivelamento. Quando nos tornamos semelhante aos homens, vemos o outro como nós. Há empatia aqui. Há percepção da humanidade aqui. Há nivelamento aqui. Há o ser um com o outro aqui. Talvez uma das coisas que precisamos é nos tornar semelhante aos homens. Em Hebreus nós lemos: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4:15. Vejam, ele diz: alguém como nós, tornou-se semelhante aos homens. Precisamos nos tornar como os outros. Não devemos nos tornar como os outros em seus pecados, porque Cristo não se tornou como os semelhantes em seus pecados. Mas devemos nos tornar como os outros em consciência de humanidade, de fragilidade e de misericórdia pelo outro. Sendo Deus, se esvaziou, se esvaziando se tornou em forma de servo, e tornando-se servo tornou-se semelhante aos homens. É um processo. Às vezes eu não tenho dificuldades, às vezes, com me tornar semelhante aos homens. Porque quando olho para os homens, olho de cima para baixo e digo: graças te dou, porque não sou igual a esses miseráveis, pecadores.
lascivos, apodrecidos em seus pecados. Graças te dou, porque não sou como eles. Mas o texto diz que nós precisamos nos tornar semelhantes aos homens. Em que aspecto? Não no aspecto do pecado, mas no aspecto de estar humilhados em relação aos homens, estar nivelados em relação aos homens, alcançar misericórdia em nosso coração pelos homens. Nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Não somos. Nós não somos melhores do que os bêbados, ladrões, assassinos. Nós não somos. Nós somos transformados pelo amor de Deus, mas se não fosse o amor de Deus, nós estaremos numa condição igual ou pior a eles. Por isso, quando olhamos para eles, precisamos olhá-los da humanidade que temos. Ele é como eu. Eu preciso ter misericórdia dele. É muito difícil. É muito difícil porque, via de regra, eu olho para mim e eu não me vejo semelhante a esses homens, eu me vejo superior a esses homens. Eu digo, eu sou um pastor, eu conheço a Bíblia, eu prego todos os domingos em uma igreja, eu sou abraçado pelas pessoas, as pessoas gostam da minha presença, eu tenho muitas amizades, eu nunca fiz nada de errado, nunca matei, nunca roubei, nunca destruí. E às vezes eu começo a me encher de mim mesmo. E esqueço que eu sou um com os homens, eu sou como os homens. Aliás, quando a gente vai a um cemitério, a gente percebe o nivelamento de todos os seres humanos. Quando todos morrem, todos se tornam todos mortos. Eu fui fazer o velório do Cido e me lembrei da rainha da Inglaterra. Ele disse, nós achávamos que a rainha da Inglaterra não ia morrer. Ela já estava há um bom tempo viva. Com toda a pompa, com toda a riqueza, com todo o conhecimento, com todos os cuidados, com toda a medicação, com o melhor de tudo no planeta, estava à disposição do reino. O reino da Inglaterra. Estava tudo em suas mãos. Mas semelhante a todos os homens, ela morreu. E semelhante a todos os homens, ela teve que ser sepultada. Porque semelhante a todos os homens, se ela passasse muito tempo sem ser sepultada, ela cheiraria mal. Porque todos os homens, reis ou mendigos, presidentes ou assalariados, ricos ou pobres, bonitos ou feios, gordos ou magros, altos ou baixos, cultos ou ignorantes, todos morrem e apodrecem. Porque do pó saímos e ao pó voltaremos. Tornou-se semelhante aos homens. Precisamos manter a percepção aqui. Já vamos fazer a ceia. Fique tranquilo. Tenho mais só 15 páginas, estou brincando. Precisamos manter a percepção aqui. Primeiro, somos transformados em filhos. Depois tomamos a ação moral e ética de nos humilharmos, de pegarmos o caminho que desce. Aí então, nesse processo, a nossa identidade, já que tinha mudado, ela vai atingir um outro estágio. Ela nos transforma em servos. Nós não servimos simplesmente, nos tornamos servos. Nos tornamos alguém que faz a vontade de Deus e não a nossa própria. E aí, nos tornando servos, também nos tornamos, a nossa identidade passa por um outro estágio de transformação, nos tornamos semelhantes aos homens. Conseguimos enxergar a nossa fragilidade, a nossa humanidade, a nossa alma, a nossa podridão. A grande tragédia da humanidade é não conseguir enxergar a sua própria realidade.
É por isso que o Apocalipse diz, você que diz, estou rico, não tenho nada, não tenho falta de nada, você não sabe que é um pobre, cego, miserável e nu. Nos tornamos semelhantes aos homens, nos identificamos com o outro em sua fragilidade, adquirimos misericórdia no coração, misericórdia. Clamamos por misericórdia, não só misericórdia da divindade sobre a nossa realidade pessoal, mas nós agimos com misericórdia em relação ao outro. Não nos sentimos superiores, não nos concebemos superiores. Daí então Cristo vai para o último estágio da sua ação. Verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Processo de humilhação vai se acelerar e se aprofundar, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando se torna semelhante aos homens, então continua no processo de humilhação e leva este processo até o cume, até o extremo. Qual é o extremo da humilhação? O extremo da humilhação é a morte de cruz. Isso é maravilhoso porque no processo de descida, o fim da descida é a cruz. Ele começa a descer quando vem se esvaziando. E o fim da descida é a cruz. Essa é a nossa trajetória e deve ser, irmãos. Porque após nos identificarmos com a humanidade, nós vamos caminhando no processo da humildade, e essa humildade caminha até a cruz. Aliás, Cristo diz em Lucas, capítulo 9, verso 23 e 24, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. É preciso ir até a cruz. A cruz é o fim da humildade. A cruz é o ponto máximo. É o fim do sentido de ponto máximo. É a chegada. É o último da humilhação. É preciso ir até a cruz. Por isso Paulo diz em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Chegou ao ponto máximo da humildade. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive a mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados, a crucificação é uma identificação com Cristo a ponto de seguir o seu caminho até a morte. A cruz é a perda dos meus direitos. Quem perder a vida por minha causa. A cruz é quando eu perco os meus direitos. Totalmente. A cruz é a entrega total. A cruz é a dedicação total. A cruz é o estágio final. A cruz é quando tudo que é em mim se resume a pó. A cruz é quando eu perco tudo que tenho ou sou. Jesus se refere, e os textos bíblicos se referem a Cristo na cruz de forma esmagada. Ele me esmagou. Ao Senhor agradou moê-lo. A cruz é o final. Aliás, o sofrimento de Cristo é algo que tem incendiado a minha mente, a minha alma, de tal forma que eu começo a ler os textos bíblicos e aquilo está muito vivo diante de mim. Se Deus me permitir, vou escrever um livro sobre isso.
Então, primeiro, nós somos transformados em filhos. Tomamos a ação moral e ética e nos humilhamos. Pegamos o caminho que desce. E então nos tornamos servos. Nos tornamos alguém que faz a vontade de Deus e não a nossa. Então nos tornamos semelhantes aos homens. Nos identificamos com o outro em sua fragilidade. Temos misericórdia. Abrimos mão de tudo. Não nos concebemos superiores. E aí vamos para a cruz. A cruz é o estágio último da humilhação. Não se vai para a cruz com alguém botando a mão na tua cabeça e diz, fique crucificado em nome de Jesus. Não é assim que se resolve. Não se vai para a cruz repetindo uma frase, estou crucificado com Cristo, ponto final. A ida para a cruz é um processo que começa na descida e vai até o último estágio. A cruz é o estágio último, onde você perde tudo, até mesmo sua própria identidade. Agora não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Estou crucificado. E aí então nós vemos no texto o estágio último de Cristo. Filipenses 2, do 9 ao 11, ele vai dizer, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, após a cruz vem a exaltação. Deus exaltou Cristo à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, e somente ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós observamos que quando entramos neste processo de humilhação e chegamos à cruz, e temos como Filipenses 2,5 que diz, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Nós acabamos entendendo que na cruz, e somente na cruz, conseguimos observar a exaltação de Cristo à mais alta posição. E ali, somente ali, reconhecemos a superioridade do nome de Cristo. E não nos resta nada mais na cruz a não ser dobrar os joelhos diante dele em adoração, porque é o nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. E é na cruz que confessamos que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se a descida de Cristo fala da sua humilhação, fato este que precisamos olhar e seguir o mesmo caminho. A exaltação de Cristo fala da nossa adoração a Ele. Fato este que devemos nos curvar e o adorar em espírito e em verdade. E o adorando, confessamos que só Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Fiquemos em pé. Os irmãos podem subir aqui. A mensagem desta noite é: primeiro, somos transformados em filhos de Deus. Depois, tomamos a ação moral e ética de nos humilharmos, de pegarmos o caminho que desce o caminho do Jordão. Este é o princípio da humilhação. Então nos tornamos neste processo da humilhação em servos. Não simplesmente servimos, mas nos tornamos servos. E nos tornando alguém que se torne um servo, fazemos a vontade de Deus e não a nossa.
Mas não só fazemos, como vivemos a vontade de Deus, porque agora isso faz parte de nós. E aí vamos nos tornando semelhante aos homens. E vamos nos identificando com o outro em sua fragilidade. A alma vai sendo invadida pela misericórdia, pelo amor. E aquilo que em nós nos concebia como superiores, agora a gente olha para o outro, a gente diz, ele é como eu sou como ele. Se tenho algo diferente, é por pura graça e misericórdia do Pai, não é meu, é do Pai. Sou como eles, pó e cinza. E quando enxergamos o nosso nivelamento em toda a humanidade, então nós vamos para a cruz, porque a cruz é o último passo da humilhação. Agora, quando vamos para a cruz, o resultado só pode ser a exaltação de Cristo à mais alta posição, o reconhecimento da superioridade do nome do Senhor. E não nos resta mais nada a não ser dobrar os joelhos diante dele em adoração e confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos confessar isso. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que possamos descer o caminho da descida, do autoesvaziamento, da humilhação, que possamos, Senhor, nos tornar em servos, não só nos tornar em servos, possamos nos tornar semelhantes aos homens, em nossos olhos, em nossa consciência, e nos tornando semelhante aos homens, ajuda-nos, ó Deus, a entrar num processo mais profundo de descida até a cruz. Que todos nós possamos dizer como Paulo, estou crucificado com Cristo, e agora a vida que eu vivo não vivo mais para mim, mas vivo Cristo. Ajuda cada um de nós a enxergar a grandiosidade do Senhor, a beleza do Senhor, a glória do Senhor. Ajuda-nos a nos curvarmos em joelhos diante do Senhor, porque só Tu és Deus, só Tu és Senhor, e exaltar o Teu nome, que é sobre todo nome. Que todo louvor, toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, Jesus, para o louvor de Deus Pai. Abençoa a Tua igreja a assimilar esta mensagem. Quantas vezes vamos ser humilhados por aí? Se assim é do Teu agrado, que assim seja, para que possamos descer a cruz. Ajuda-nos, Senhor, a assumir o caminho para baixo, nunca para cima, sabendo que toda exaltação e louvor vem do Senhor, para o Senhor. E se algum louvor, alguma exaltação recebermos, isto é dado, é entregue, é lançado aos pés do Cordeiro, o nosso Senhor, porque é só a Ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Vamos cantar uma música em nome